A partir de agora, você acompanha o programa Informe-se Bem com Karina Cato, aqui na Rádio Cultura e Portal RC1. Olá, bom dia, tudo bem? Começa agora o Informe-se Bem desta quinta-feira, dia 22 de dezembro. Natal tá chegando e o Ano Novo também. E por isso, hoje falaremos sobre a economia do Brasil e quais são as chances do nosso país crescer no próximo ano se nós olharmos para os outros países e o cenário internacional. Espera-se que a partir de janeiro o Brasil receba muitos investimentos. Quem fala sobre este assunto é o economista e professor universitário Paulo Afonso. Quais são os cenários para o Brasil nos próximos anos quando a gente olha o que está acontecendo no mundo, né? Então, o mundo está de olho no Brasil, né? Existe um caminhão de dinheiro pronto para entrar no Brasil, né? Apesar de todas essas expectativas positivas, existem aí várias condições, né, para que esses recursos aportem por aqui. A começar pela reconstrução da confiança nas contas públicas, ou seja, um equilíbrio, né, entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta. Depois assim, de tantas estripulias, né, feitas aí nos últimos anos, em que o teto de gastos ele foi assim, constantemente derrubado, né, por meio de emendas constitucionais, espera-se que a partir de janeiro de 2023 que a casa seja colocada em ordem, né, com um arcabouço fiscal assim, mais consistente. O Brasil ele desponta como um dos principais polos de atração de investimento hoje. Por quê? É grande, né, o desapontamento do capital, e quando a gente fala capital, estou falando capital mundial, com a China, né, cuja economia está em franco processo de desaceleração. Lembrando que a China é a segunda maior economia do mundo. Então, não que o gigante asiático ele vai ser descartado aí pelos donos do dinheiro, né? Mas o apetite aí, né, pela segunda maior economia do planeta, ele diminuiu muito, né? A Rússia, né, por sua decisão autoritária de invadir a Ucrânia, foi simplesmente riscada do mapa, né, pelos investidores. A gente viu uma série de empresas saindo da Rússia, né? McDonald's, Apple, grandes cadeias de varejo, né? A Turquia, ela se transformou numa autocracia, né, em que os direitos humanos eles são desrespeitados, né, e as regras econômicas mudam de acordo com os interesses do governo, né? Então isso aí também está fora de cogitação. O México, mesmo estando colado ali aos Estados Unidos, ele também deve sofrer todas as consequências, né, de uma forte desaceleração da produção, né, e do consumo dos norte-americanos, né? Prevê-se para 2023 que os Estados Unidos passem por uma recessão. Tem também a questão de ser um governo de esquerda radical, né? E o crescimento acelerado do narcotráfico, isso aí assusta os investidores mais conservadores. A gente fala aqui de América do Sul, né? O Chile e a Colômbia, por sua vez, têm economias muito pequenas, né? Assim como a África do Sul, né, que enfrenta instabilidade política. Portanto, nesse ambiente nada animador, o Brasil ele surge como uma opção muito boa aí pela diversidade aí do seu parque produtivo e pelas perspectivas de ascensão social da parte da população. Agora, resta saber se o próximo governo ele não vai desperdiçar essa oportunidade que está sendo colocada aí, né? O Brasil ele precisa urgentemente de recursos externos, né, para tocar os empreendimentos importantes, né, especialmente os de infraestrutura, né? A União ela já não consegue fazer a sua parte, né, nem manter o que está de pé aí. Então, o nível de investimento público é de apenas 0,5% do produto interno bruto, né? É o menor da história, é muito pouco. O capital privado nacional ele anda desconfiado, né, diante assim, de tantas frustrações nos últimos anos. Precisa de previsibilidade, né, para tirar os projetos da gaveta, né, adiado aí tanto pelas sucessivas crises econômicas, né, quanto pelas turbulências políticas. Então o Brasil ele tem ainda a vantagem de poder se tornar aí um polo industrial assim preferencial dentro da nova configuração geopolítica.
Porque Estados Unidos e Europa, eles estão escolhendo parceiros preferenciais como fornecedores, né? Eles entenderam que ficaram dependentes demais da China e da Rússia, né? No caso da Rússia tem a questão energética. Então, um ambiente de negócios favoráveis no país, né, com um programa eficiente de educação para qualificar a mão de obra, isso vai ser fundamental, né? Para que o mundo veja o Brasil assim com mais credibilidade. Então, isso, né, que a gente não a gente não constrói isso da noite para o dia, né? Não é simplesmente trocar o governo, né? Vale ressaltar que ainda as previsões de melhora na economia, a inflação, né, depois do tormento aí dos últimos 2 anos, ela vai dar trégua, né, voltando aí para as metas fixadas pelo Banco Central, né? Com isso, é muito provável que a partir do segundo trimestre de 2023, a taxa básica de juros, que é a Selic, atualmente em 13,75 ao ano, ela comece a cair, né? Então o equilíbrio fiscal ele vai ser preponderante para isso, né? Essas projeções elas só aumentam a responsabilidade aí da próxima administração federal, né? Brasília não pode se tornar aí uma irradiadora de frustrações. Foram tempos difíceis até aqui, né? O governo que o novo presidente assume, o Luiz Inácio Lula da Silva, é muito diferente do que ele assumiu em 2002, né, tanto em termos de Brasil quanto em termos de mundo, né? É mais difícil hoje, mas existem muitas oportunidades, né? E desperdiçar essas oportunidades que estão no horizonte será aí uma pá de cal aí nas chances reais de mudança do país para melhor. Você viu e ouviu o Informe-se Bem de hoje falando sobre a economia do Brasil e as expectativas para os próximos anos. Já tá chegando o 2023, hein? E o nosso programa de hoje fica por aqui. Para você um bom dia, uma boa quinta-feira. E eu te espero amanhã, sexta-feira, após o Jornal das 7. Um grande beijo para você e até lá! O Informe-se Bem de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta com mais notícias aqui, na Rádio Cultura Regional e no portal RC1.